esse nosso passeio pela biologia marinha, pelos oceanos, e vou começar falando um pouquinho sobre os costões rochosos. Então, eu vou dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal que tem ido beber uma água voltar, e aí a gente já dá prosseguimento aqui com esse bate-papo sobre os costões rochosos, esse nosso caminho das pedras. Vou só reforçar um ponto aqui para vocês, que o único meio de comunicação entre nós é via chat. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, por favor, escrevam aqui no chat, eu estou de olho. Então, se eu perder alguma coisa, como a Juliana falou, tem o pessoal da nossa organização também que vai estar me ajudando aqui, vai me dar um toque se eu perder alguma coisa, tá? Mas, por favor, interajam aí para a gente ter um bate-papo construtivo. E eu vou fazer um esquema assim, eu vou tentar dar uma paradinha a cada 10, 15 minutinhos, e aí responder essas dúvidas que vão estar no chat para a gente tornar mais dinâmico, né? Fazer um bate-papo legal. Sanando as dúvidas, aí eu passo e a gente continua. Tá? Se tiver, a gente vai se estendendo um pouquinho aí. A ideia é todo mundo aprender um pouquinho mais sobre os ambientes marinhos, né? E esse foco hoje aqui vai ser no costão rochoso. Então, como a Juliana já falou no começo aqui, então essa próxima década, né, ano que vem inicia-se a década dos oceanos, esse ano é o ano para se preparar para a década. Então já rolou aqui no bate-papo que é possível participar dessas oficinas que estão acontecendo, que estão decidindo como a gente vai atender essas diretrizes da década do oceano. E o principal é a gente falar de oceano, então levar o oceano para todas as pessoas, levar esse conhecimento e também adquirir conhecimento das pessoas que têm essa vivência também, muita gente que vive o oceano aí no dia a dia. E aí esse é são nossos 2 centavos aí de contribuição para o pessoal. Então, tem gente de todo tipo aí de formação acompanhando o nosso curso e de antemão já agradeço a presença de todos. Bom, então já que já passamos aqui os 2 minutinhos, então eu vou dar início aqui à nossa conversa sobre os costões rochosos. Eu vou só me apresentar, eu sou o César Cordeiro, sou biólogo marinho e eu coordeno essa parte de monitoramento do Bentos. E a Joana ainda falou do Bentos, a gente vai falar um pouquinho mais do que é o Bentos, né? O Bentos é todo aquele, é a comunidade de organismos que vivem associados ao fundo do mar. Então, é uma palavra antiga que tem a ver com a batimetria, né? Batimetria a gente vê o quão fundo que é algum lugar. Então, bate seria de bentos, é alguma coisa que é associada ao fundo, tá? Então, principalmente aqui eu vou acabar falando bentos várias vezes. Então, não se assustem, vou tentar fugir dos jargões aqui também. Vamos lá. Bom, então o conteúdo aqui eu dividi em 3 partes. A gente vai falar um pouquinho sobre as definições do que é um costão rochoso, sobre o que implica viver num costão rochoso, né, os organismos que vivem ali, que influência que eles sofrem de diversos fatores, falando aí de marés e zonação, e por último a gente vai falar um pouquinho da biodiversidade, vai conhecer esses organismos que vivem associados aos costões. Bom, então o costão rochoso, ele é um ecótono. Pô, mas aí César, já começou com mais um jargão? Não, mas esse é simples. O ecótono, ele é só uma palavra complexa para falar que é um hábitat, né? É um local que ele está entre 2 domínios. Então aqui a gente vai ter o domínio que é do mar e o domínio que é da terra. Então os costões rochosos, eles estão aqui no meio desses 2 domínios, e aí a gente chama isso de ecótono. Então os manguezais também são ecótonos, porque eles dividem ali também a parte marinha e a parte de água doce. Então são
locais onde dois ambientes diferentes eles se encontram. O costão rochoso ele é um local, por estar nessa divisa entre dois domínios, né, entre o mar e a terra. Então, é uma área onde existem muitas interações ecológicas, tanto desses elementos sobre os organismos que habitam essa região, como entre esses organismos também. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, uma coisa que é bem particular dessa região é a conexão entre mar e esse substrato, né? O substrato é toda a parte rochosa ali dos costões. Então, a gente chama de substrato onde os organismos vão viver sobre. Então, pode ser um substrato que seja não consolidado, né, algo mole, areia, ou um substrato que é consolidado, que ele é duro. Então, as rochas são esse tipo de substrato. E aí, os organismos que habitam essas rochas, eles têm uma conexão especial com o mar e com esse substrato, porque eles estão vivendo ali nesse ecótono. Bom, a gente tem dois grandes tipos de recifes no geral. Então, a gente tem aqueles recifes que são biogênicos, que eles são formados a partir do crescimento de organismos uns sobre os outros, como, por exemplo, os recifes de coral. Então, é bem falado aí da grande barreira de corais na Austrália. Então, foi uma barreira que ela foi formada por organismos. Então, os corais que vão crescendo, o esqueleto deles, que é de calcário, ele vai formando essa base do recife. E conforme eles crescem uns sobre os outros, e algas, esponjas, uma infinidade de organismos, moluscos, eles vão crescendo e vão formando essa barreira que é o recife. Então, um recife biogênico. E também a gente tem os recifes abiogênicos, ou seja, os que não são biogênicos, e entre eles a gente tem os costões rochosos. Esses são os que nasceram, né, sem ter essa participação biogênica. Quando a gente fala nasceram, vamos dizer assim, é como surgiu. Então, um recife, pela definição, né, do dicionário mesmo, é qualquer substrato duro que dentro do mar que atrapalha a navegação. Então, é uma definição bem mais da navegação, né? Mas dentro do conceito ecológico, o recife ele é uma parte mais consolidada ali, um substrato duro que vai dar abrigo para uma infinidade de organismos, tá? Então, aqui hoje a gente vai falar desses abiogênicos, principalmente porque, apesar de a gente estar fazendo um curso amplo, ele vai ser um pouco focado no local de ação do Costão Rochoso, do projeto Costão Rochoso, que também leva o nome desse ambiente. Então, aqui a gente tem uma imagem de um recife abiogênico e de um recife biogênico. Então, aqui, deixa eu colocar... Bom, vamos ver aqui, ó, o apontador. Então, aqui, ó. Então, aqui desse lado esquerdo, a gente tem um amontoado de rochas e a gente tem alguns organismos que vivem associados a essa rocha. Essas rochas aqui, a origem delas é provavelmente vulcânica, né? Geralmente aqui os nossos recifes eles são de granito. Eu já vou falar um pouquinho mais lá para frente. Então, não tem uma origem de nenhum organismo essa rocha. Então, ela é composta só de minerais que não teve nenhuma ação biológica para a formação deles. Enquanto que esses biogênicos, aqui a gente está vendo um coral, essa foto aqui é do sul da Bahia, então essa daqui desse Recife abiogênico, por acaso é de Arraial do Cabo, e essa daqui do Recife biogênico, ela é do sul da Bahia. Então a gente tem aqui uma série de corais de fogo aqui em cima, e aqui um coral verdadeiro, a Almocismilia hart, que é uma espécie de coral cérebro, que ele consegue ir crescendo e formando recifes. Então, aqui na costa brasileira, a gente vai ter esses dois tipos de recife, tanto o recife biogênico quanto o recife abiogênico. Então, dependendo das condições climáticas e geomorfológicas de cada local, então existe uma potencialidade de ter um recife que seja construído por organismos biogênicos ou que não consiga criar, né? O principal organismo biogênico que forma recife são os corais. E esses corais eles têm alguns limites de temperatura, de salinidade, de clareza, né, de turbidez da água, quão clarinha é a água.
Então porque eles fazem fotossíntese, então eles não podem viver numa água muito escura, né, barrenta, leitosa, porque senão não chega a luz suficiente para eles se desenvolverem. Então aqui são algumas áreas, aqui marcada em vermelho, ao longo da costa brasileira, que a gente tem alguns recifes biogênicos, né? Então aqui marcado aqui é o Atol das Rocas, que é o único atol do Atlântico Sul, né? Então, na costa do Brasil. Então ele fica lá próximo a Fernando de Noronha, na costa do Rio Grande do Norte, mas ele não é formado por corais, ele foi formado por algas calcárias e outros organismos, e a maioria dos recifes biogênicos que a gente tem na costa brasileira, eles também são formados por outros organismos, por algas, por moluscos, vermetídeos, etc. Não somente por corais, tá? O único que a gente tem que eles são totalmente formados por corais são as formações em abrolhos, no sul da Bahia, aqui nessa parte aqui, né? Então a gente tem a formação dos recifes dos abrolhos, que eles são formados por uma daquelas espécies de coral célebre, que aí é a Mucismilha brasiliense, ele cresce um sobre o outro e eles formam os chapeirões, que é uma formação que só existe aqui no Brasil, né? Esses chapeirões, porque esse coral é endêmico aqui do Atlântico Sul. Então, essas são formações únicas lá em Abrolhos, mas também são únicas no sentido que são as únicas formadas somente por corais, né? Todas as outras são um aglomerado de diversos organismos. Bom, já vou responder a pergunta aqui, porque eu vi que apareceu no... Eu não vou, mas eu paro nos 10 minutinhos também lá. Os corais que tem na Amazônia, né, eles em grande parte não são recifes de coral. Eles têm corais lá que são de profundidade, mas a grande maioria deles é formada por esponjas, né? Tem uma grande quantidade de esponjas. E se eles fazem quimiossíntese, não, ainda ou não que eu saiba, né? Porque ali ainda existe uma quantidade de luz que chega até o fundo. Então, em torno ali de 70 metros, 60 metros. Então, esses recifes eles vão ficar abaixo da pluma do Rio Amazonas. Então, ali à frente do Rio Amazonas, aqui, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa pergunta falou dos recifes do Amazonas, que eles ficam mais ou menos aqui na foz do Amazonas, mas eles estão embaixo da pluma, porque esses recifes, os corais, eles precisam de água clara. E a água que sai ali do Amazonas não é clara, sai bem cheia de sedimento. Só que como a água é doce, ela é mais leve do que a água salgada, então ela passa por cima ali. Então a água salgada ainda protege ali por baixo e podem ter recifes ali, né? Então desde a década de 70 já foi descrito que tinham sido encontradas ali formações recifais, mas recentemente isso foi melhor mapeado. Mas a grande maioria, né, existem vários corais lá que são fotossintetizantes, eles não são quimiosintetizantes, mas também tem uma grande quantidade de esponja, tem muita coisa para a gente descobrir ainda a respeito dos recifes da Amazônia. Bom, falando agora de recifes abiogênicos, então eu coloquei aqui para vocês, marcado também no mapa em amarelo, né? Aqui essas são alguns locais onde a gente coloca na parte, vou só voltar aqui rapidinho, esqueci de falar. Então a gente tem mais ou menos aqui, ó, da metade do Espírito Santo para cima, sul da Bahia, que a gente vai ter esses recifes biogênicos. Então esses recifes biogênicos aqui a gente tem mais ou menos um limite entre clima, né, tropical, subtropical, e esses corais precisam de água quente, esses organismos biogênicos, né? Eles vão precisar de água mais quente, acima de uma média anual aí de 23 graus, além da água clara. Então, acima dessa linha aqui, onde a gente tem aqui o norte do Rio de Janeiro, né, para cima, a gente vai ter condições que favorecem o aparecimento ali desses recifes biogênicos do norte do Rio, né, a metade do Espírito Santo para baixo, a gente vai ter a presença grande aqui de recifes, né, de áreas de recifes que tem fauna recifal, elas são abiogênicas. Então, elas não são formadas primariamente, né, a base delas, por organismos bioconstrutores, que vão formar uma complexidade grande igual a dos corais, né, os recifes de corais. E aí vocês podem ver que tem alguns outros pontos aqui acima desse limite que eu falei aqui do Espírito Santo. E também em alto mar aqui,
Então tem aqui a ilha da Trindade, Martim Vaz, a gente tem aqui Fernando de Noronha, tem a arquipélago de São Pedro e São Paulo, que são dentro aí dos domínios territoriais brasileiros. E essas regiões, elas têm rochas. Então, ele tem, são, como eu vou falar, são rochas como se fosse, vamos dizer, são formações rochosas que saíram ali que elas saíram do relevo, ou o relevo tinha alguma cobertura que foi erodida e sobraram essas rochas, e aí quando o nível do mar subiu ali, formou-se um recife, né? No caso das ilhas, elas têm uma formação aí ligada às placas tectônicas, né? A dorsal mesoatlântica. Mas o que a gente vai falar mais aqui é dessa região que vem da região sudeste, vai até a região sul ali, o limite em Santa Catarina, desses costões rochosos. E esses costões rochosos, como tem uma foto aqui na direita, eles vão ser assim, áreas com rochas e diversos organismos que vão crescer sobre eles. Esses costões eles vão desde a parte fora d'água até lá embaixo, dentro d'água, né? Por acaso, esse costão aqui é o costão da Fortaleza, em Arraial do Cabo. Eu vou mostrar fotos de diversos lugares para tentar ilustrar os argumentos que eu vou usar aqui, explicando algumas coisas para vocês sobre a diversidade desses organismos, tá? Bom, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho da formação desses abiogênicos. Os biogênicos, eu falei para vocês, então são organismos que vão crescendo uns sobre os outros, vão formar uma parte bem complexa que vai formar os recifes. Já os recifes abiogênicos, os costões, eles são formados por rochas. Então, quando a gente fala de formação dos costões rochosos, né, desses ambientes, a gente tem que pensar na geologia. E aqui a gente está falando de milhões e milhões de anos atrás. Então, desde a formação do Oceano Atlântico, então ali a teoria diz que eram as placas aqui, né, da América do Sul e da África, elas eram juntinhas. A gente pode ver o contorno dos mapas, né? Então, por causa dessa deriva dos continentes, então tem as duas placas tectônicas, então os continentes eles foram se afastando para formar o Oceano Atlântico. E se vocês, para o pessoal que é mais familiarizado com a região sudeste aqui do Brasil, vocês devem notar que existem serras próximo ao mar, né? Uma série de morros. Então, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade muito grande, ela está a mais ou menos 450 metros acima do nível do mar. Então, se você vai de São Paulo para o litoral, você tem que descer a Serra do Mar. A região do Rio de Janeiro, ela já está numa parte, né, que chama ali a Baixada Santista. Mas atrás da Baixada Santista também tem a Serra do Mar. Ela está ali atrás. Então, essa faixa verde toda aqui, que está no mapa do Brasil aqui em cima, que eu estou apontando para vocês, essa faixa toda é a faixa de extensão da Serra do Mar. E nessa faixa de extensão da Serra do Mar é onde a gente encontra os costões rochosos. Aqui só cabe não confundir o Parque Estadual da Serra do Mar, né, que ele pega ali uma parte de São Paulo e do Rio também. Então é um aglomerado de diversas áreas protegidas, né, que forma ali o Parque da Serra do Mar, mas a Serra do Mar ela vai além, chegando ali até também no Espírito Santo. Tá? Aqui é só um zoom da região da Serra dos Órgãos, aqui no Rio de Janeiro, mostrando o Dedo de Deus, que é um dos picos mais altos da região, e ele tem a mesma formação que a Serra do Mar aqui, tanto para o sul de São Paulo, como chegando lá no Paraná, né, passando ali. A gente segue basicamente ali a BR-101 e BR-116, a gente está passando por toda a Serra do Mar. Então, esses costões rochosos, eles têm a origem na abertura aqui do Oceano Atlântico, né, quando o Brasil estava se afastando da África. Então, essa parte que fica aqui mais ao sul, né, vou apontar aqui para vocês, no Rio Grande do Sul a gente não vê costão rochoso. Por quê? Essa parte toda aqui do litoral, ela estava afundando, foi aos milhões de anos, ela foi afundando em tempos diferentes.
Então, a parte do Rio Grande do Sul, ela afundou primeiro. Então, por isso que lá a gente encontra uma faixa de areia muito maior, é tudo muito mais plano. Então, são praias mais longas. E conforme a gente vai indo para o norte, né, passando ali de São Paulo, entrando no Paraná, a gente começa a ver que as praias começam a ficar mais curtas e a Serra do Mar mais próxima do mar, né? Então, chegando aqui no sul do Rio de Janeiro, norte de São Paulo, a gente tem ali a região de Paraty, Ubatuba, elas são coladas ali no mar, né? Então, a serra, onde a Serra do Mar, ela encontra o mar mesmo. Então, é um costão contínuo, vamos dizer, praticamente. Vamos ver uma pergunta aqui do Matheus, aproveitando que ele falou dos costões da Bahia. Tá. Isso, é um pouquinho do que eu falei agora, Matheus. O Matheus perguntou por que ali em Ilhéus as formações dos costões são um pouquinho diferentes. Então, por isso, porque tem uma idade de formação também diferente. Ali o sul da Bahia já tem uma plataforma mais longa, eu não tenho formação de geólogo, mas... então, embaixo aqui, vamos dizer assim, a gente tem uma camada que é sedimento, né? A gente chama de uma bacia sedimentar, porque tem rios antigos, então tudo vai erodindo e vai se depositando. Embaixo tem rocha, porque ali a gente tem o magma que vem debaixo da terra ali, ele resfria, vai formar a crosta terrestre, a gente tem as rochas ígneas, que são essas formadas pelo resfriamento, né, pela metamorfose, né? Então, por causa de pressão, resfriamento dessas rochas, ela vai gerar, por exemplo, o granito, que é o que forma principalmente os costões rochosos aqui no Brasil, né? E ali na região de Ilhéus, ela já começou a abrir um pouquinho antes, mas também da parte de Minas Gerais para cima, eles têm um tipo de formação um pouco diferente do que na região sudeste brasileira. Então, tiveram outras formações na crosta ali, alguns vulcanismos, algumas coisas a gente vê ali na região de Minas Gerais, né, muita parte de ferro e tal. Então, tem uma formação um pouquinho diferente ali também chegando Então, geralmente, esses costões que são mais afastados, né, que a gente tem ali no sul da Bahia, tem até mais para o norte do Brasil, são extrusões. Então, às vezes era um pedaço ali de rocha que tinha metamórfico e ele acabou sendo exposto e formou um costão, tá? Eu estou sendo um pouco mais técnico em algumas respostas aqui, porque a gente tem pessoas de todos os níveis aqui, então estou tentando responder conforme eu consigo, tá, gente? Bom, então o costão rochoso, eu falei um pouquinho do surgimento dele, a diferença dele para os abiogênicos, mas o costão rochoso ele é uma área bem interessante por ela estar nessa interface aí, nesse meio entre a parte terrestre e aquática, e algumas particularidades eles fazem com que os costões sejam muito bem conhecidos cientificamente, né? Então, existe uma grande diversidade de organismos e, como eu falei lá no começo, de interações, diversas coisas que acontecem nessas comunidades dos costões, e foi muito fácil para os cientistas, né, começarem a estudar, porque está logo ali na interface entre o mar e a parte terrestre. Então, a gente só conseguiu entrar no mar quando teve equipamento, né, que a gente mergulha com cilindro, tal, esse tipo de coisa, precisa colocar um óculos e a gente vai conseguir ver o que tem embaixo d'água. Mas o que fica para fora d'água, a gente não precisava de muito equipamento, era só esperar a maré baixar para ver o que estava acontecendo, tá? Vou falar um pouquinho desses processos de maré também para a gente entender um pouquinho melhor da dinâmica dos costões. Então, isso torna que essa região do Entre Marés uma das mais conhecidas, não só aqui, né? A ciência da ecologia marinha ela começou nos costões rochosos, lá na Inglaterra. Então, e o ser humano ele tem um contato muito antigo com essa região do costão rochoso para retirar mexilhões, para comer, para pescar e etc. Então, mesmo aqui no Brasil, né, os índios já usavam toda essa região aí, tendo os serviços ecossistêmicos dessas áreas, tá? Bom, e como é que a gente faz para estudar, né? Como eu falei para vocês, é um pouco bem mais simples do que quando a gente vai para baixo d'água, né? Então basicamente é uma ciência de quadrados. A gente usa esse quadradinho, tem vários aqui na foto, então aqui é o Moisés, um dos palestrantes aqui que vai estar com a gente, né, no último dia. Então, ele está usando um quadradinho desse. O que a gente faz? A gente
a partir desse quadradinho, a gente vai olhar o que tem dentro do quadrado. A gente usa parcelas de tamanho fixo para a gente poder ter uma ideia da área total que a gente olhou. Então contei 10 quadradinhos aqui, eu calculo essa aí a área que tem e eu conto os organismos que estão lá dentro, conto ou a cobertura deles, o quanto eu vejo de cada um. Tá? Então a gente tira fotos também usando um quadrado. E aqui na terceira foto a gente está mostrando aqui, esse daqui foi um pessoal que trabalhou comigo, eu trabalhei com eles na graduação, então eles estão fazendo algumas medidas nos costões lá em Ubatuba, porque uma das coisas importantes no costão é que a rocha é inclinada, né? Então a gente precisa saber o quanto que essa rocha é inclinada, e eu vou falar para vocês mais lá para frente por que é importante saber que a rocha é inclinada e quanto, né? Então, esse local dos costões rochosos, o Entre Marés, ele é muito fácil de acessar a partir da praia, a partir do litoral, né? Então, a gente, aqui em Arraial do Cabo, esse daqui é o costão da Prainha, essas duas fotos aqui são o costão da Prainha, e eles têm um acesso relativamente tranquilo, o que é bom para a gente poder ir lá e acompanhar o desenvolvimento dos organismos, essas interações todas, que é uma das coisas que o Projeto Costão Rochoso faz, que é monitorar esses costões. Tá? Bom, os 10 minutinhos, se a gente tiver mais alguma dúvida, por enquanto, nada aparecendo no chat ainda, se não tiver, eu vou passando já direto. Tá? Bom, beleza. Então vamos lá. Então a primeira parte que eu falei para vocês era para a gente conversar. Robson. Tá. Robson, pode colocar sua pergunta no chat, por favor. Então, um dos aspectos, estou aguardando só você escrever, eu já respondo, tá, Robson? A gente não tem acesso ao vídeo e áudio aqui, Marco, então eu peço que você anote aqui no chat, escreva aqui que eu já te respondo. Então é só a opção que a gente teve aqui para fazer essa transmissão, a gente não tem como fazer pergunta, né? Vocês fazerem pergunta ao vivo. Tá? Mas eu aguardo, a hora que você fizer a pergunta aqui eu já respondo. Eu vou dando prosseguimento, e você deixa no chat aqui, a hora que aparecer para mim aqui eu já te respondo, tá? Bom, então a gente tem lá no costão, né, uma área, a gente fez a definição do que era o costão, o como que eles são formados, esses recifes abiogênicos, e mostrei rapidinho para vocês assim, como que a gente estuda. Então a gente vai literalmente a campo e usa algumas ferramentas bem simples para estimar esses organismos, né, e conhecer um pouco eles melhores, verem quais organismos estão aparecendo lá e etc. Né? O segundo passo é a gente entender o porquê que eles estão lá. Né? Por que esses organismos eles vivem associados ao costão e em que partes? Aqui a gente tem uma coisa que é bem curiosa nos costões, que é a chamada zonação. Então, zonação porque eles vão se organizar em zonas de dominância. Então, vai ter uma zona onde um organismo aqui vai ser mais comum e abaixo dele vai ter outro organismo diferente e assim vai. Eles vão se distribuindo em camadas. Tá? Então, isso é o que a gente chama de zonação. Então, são diferentes alturas do costão. Isso a gente consegue observar tanto fora d'água, né, nessa área do entre marés, quanto na zona do infralitoral, a zona abaixo da maré. Tá? Aqui do lado direito, a gente tem uma representação do que seria o costão. Esse daqui é o costão em Arraial do Cabo, que é o da Gruta Azul, né, para quem conhece. Então, sempre que tiver alguma coisa mais pontual, vou tentar situar vocês ali. Esse daqui é um ponto turístico do passeio de barco lá de Arraial do Cabo, que é a Gruta Azul. E aí, vão dando um zoom aqui nesse costão, a gente faz aqui um perfil dele, fizesse um corte nele para ver quem que está ali associado a esse costão, a gente vai ver aqui uma zona que a gente chama de supralitoral, que é a zona que está acima da maré. É uma zona que vai estar sempre, ela vai estar sempre seca, né? Ela só tem influência de borrífos assim do mar. A gente tem a zona mesolitoral, que é a zona
entre marés, que é onde a maré sobe e desce, então hora está fora dentro, hora fora d'água, hora dentro d'água, tá? E a gente tem a zona do infralitoral, que é a zona que está sempre abaixo d'água, tá? Então a gente vai dividir ao longo do curso, assim, a gente vai falar de cada compartimento desse, e hoje eu vou focar na área do mesolitoral, tá? O último ponto que eu tinha falado para vocês lá no começo é que existe essa ligação muito estreita entre a rocha, né, os organismos que vivem na rocha e o ambiente marinho. Por quê? Isso a gente chama de acoplamento bentopelágico. É o jargão de novo, né? Mas o que é isso? O bentos, lembra que eu falei lá, o bentos é quem vive associado ao substrato. E o pelágico, né? O pélagos é quem vive na coluna da água. A maioria dos organismos que vive associada a essas rochas, né, os organismos bentônicos, eles são sésseis, eles não se movem. Então eles ficam ali a vida toda deles grudados na rocha. E como que eles vão de um lugar para o outro, né? Como as larvas vão? Então elas vão no plâncton. Então esse acoplamento, quando a gente fala, né, a ligação entre o acoplamento bentopelágico, é essa ligação desse ecótono, da parte da rocha, né, dos organismos que vivem na rocha, e a coluna da água. Por quê? Eles vão liberar as larvas no plâncton, aí a larva passa um tempo no plâncton, se desenvolve, fica grande, forte, que a gente chama de competente. Então, quando ela está formadinha, ela volta para o costão e aí ela vai fazer uma metamorfose e volta a ser céssio, igual, né, os pais dela. E aí, quando ela é céssio, a parte adulta, aí ela consegue se reproduzir e dar prosseguimento ali em todo o ciclo. Então, aqui tem algumas representações de cracas. Então, esse daqui é a craca, ela libera os ovos, né, ovos e espermatozoides na água, aí eles vão se fecundar na água, formar a larva se desenvolve, quando ela está pronta, ela vai e faz o que a gente chama de assentamento, ela assenta de volta na pedra, faz a metamorfose e forma uma craquinha adulta. Existem alguns organismos que eles não são sésseis, eles não ficam colados na rocha. Eles têm uma mobilidade dentro da rocha, como por exemplo os camarões, os caranguejos, né? Então aqui também. Mas os caranguejos, eles fazem a mesma coisa. Então eles têm uma fase larval. As larvas vão se desenvolver no plâncton e depois elas voltam para a rocha. E os moluscos também. São outros organismos que são móveis, eles passam uma parte da vida, né? A vida juvenil deles se desenvolve na água e depois eles voltam e vão passar a vida adulta deles junto com a rocha. Tá? Essa saída, né, essas duas fases são muito diferentes. Então, uma que ela fica presa à rocha e ela está sujeita a diversos fatores de temperatura, de ação de ondas, etc. É diferente do que ela está ali na coluna da água, onde ela não vai ficar fora da água, né? Ela está sempre dentro da água, então ela não vai perder água, a temperatura vai variar muito menos para ela, né? Porque ela está dentro da água do que alguém que fica exposto ao ar, como alguém que fica ali na zona de entre marés. Então, esses limites fisiológicos para essas larvas, assim, eles são bem variáveis, mas é dentro desses limites, assim como eu falei para os corais, né, que precisam de água quente, alguns limites vão determinar onde essas larvas vão assentar no costão. E isso vai fazer parte daquela zonação, né, a distribuição em bandas dessas espécies. E como essas espécies elas têm esse ciclo que é parte no plâncton, parte na rocha, e eles são diversos organismos vivendo num espaço confinado ali, então eles têm uma série de interações ecológicas que envolvem predação, envolvem vivoria, competição entre eles, né? Principalmente competição porque entre os sésseis, porque eles não conseguem se mover, eles competem por espaço. Tá. Então o supralitoral, vamos só exemplificando aqui um por um, a gente tem a zona que fica fora da água, tá? Então nunca vai estar embaixo d'água. Ela vai marcar o limite ali inferior, o limite superior do que a gente chama de zona entre marés, do mesolitoral, que é onde começam as cracas, né? E onde vão ter uns
os moluscos bem pequenininhos, litorinídeos, né? Abaixo ali vem a zona mesolitoral, que é o que a gente vai falar hoje, então a zona do entre-marés, então onde existe uma grande variação ali de fatores físicos e químicos, tá? É marcado aqui entre a zona da maré alta, né? Então quando a maré sobe, e a zona da maré baixa, quando ela recua. E ela vai ser limitada tanto também pela aparição de algumas cracas aí do gênero Quitámulus, que é uma craquinha pequenininha, e na parte inferior vai ser o final de uma outra zona onde tem uma craca grande, chama de tetráclita. Ou também a gente tem uma parte de algas abaixo dessa tetráclita que pode marcar também, que aí é uma alga bem comum ali, é um sargaço. E ao final aqui a gente tem a zona do infralitoral, que está sempre embaixo d'água, não importa a variação de maré. Tá? E ela geralmente ela começa ali nessa faixa de algas, fica abaixo da faixa de tetráclita. Raramente ela fica exposta, e só um pedacinho de cima, assim, quando a gente tem umas marés que são muito mais altas, que eu já vou falar para vocês também essas variações de maré. Tá? Mas aí amanhã o Matheus vai falar um pouquinho mais para vocês sobre o infralitoral. Hoje a gente vai conversar só sobre mesolitoral, que é essa região onde ficam os organismos entre as marés. Aqui é um costão ali, Praia da Vila de Saquarema, quem conhece ali, é um costão bem largo, né? Ele é bem amplo assim, e escorregadio também. Aqui a gente pode ver, tem bastante alga verde aqui, e essa alga é bem escorregadia. A alga chama uva. Bom, como eu falei para vocês, o mesolitoral ele tem essa característica de estar ali onde a maré varia. E a maré ela varia bastante também no planeta todo. Então aqui a gente tem um exemplo aqui de uma área no Canadá, que é onde é registrada a maior variação de maré, que é em torno de 16 metros. Então a gente vai ter 16 metros entre a maré mais baixa e a mais alta. Então, aqui só mostrando as pessoas caminhando e no mesmo lugar mais tarde está completamente cheio d'água. Aqui embaixo também na França, o Monte Saint-Michel, que é um castelo que foi construído numa área alagada. Então, quando a maré sobe, ele fica completamente cercado de água. Ali tem uns 7 metros, 8 de variação de maré. Aqui no Brasil, o lugar que a gente tem com a maior variação de maré é o Maranhão, né? O estado com a maior variação de maré, a gente também pode chegar a algo em torno de 8 metros de variação. Diferença ali da mais baixa até a mais alta. Aqui no Sudeste, a gente vai ter algo em torno de entre 80 centímetros a 1,60 m de variação de maré. Conforme a gente vai indo para o sul do país, a variação de maré vai ficando menor. Né? Então, no Nordeste, a gente tem marés de 3, 4 metros, e aqui a gente vai diminuindo essa amplitude, né? A diferença entre a maior e a menor. Tá. Kátia, eu vou guardar a sua pergunta da ressurgência um pouquinho lá para frente. E Lara, eu já vou falar dos fatores que influenciam a maré. Bom, a maré, como é que a gente sabe que existe? Bom, morando na beira do mar, a gente sabe que a maré varia. Uma hora sobe, uma hora desce. Mas um instrumento para medir isso é um marégrafo. Ele é bem simples, ele é só uma boia que sobe e desce, né, grosso modo, e vai marcando. Esse daqui é um marégrafo do Instituto Oceanográfico da USP, em Ubatuba. Né? Essa foto é cortesia do professor Augusto, do CEBIMAR. Então, essa aqui é uma foto do marégrafo. A maioria das previsões de maré aqui no Brasil ela é feita pela Marinha do Brasil. E essas previsões elas são feitas, os modelos são modelos matemáticos que vão prever as marés, mas eles são corrigidos por essas medidas in situ, né? A medida do local. Então, nos portos, geralmente, a gente tem marégrafo. Quase todo porto tem um marégrafo, porque é muito importante para o porto saber qual é a altura da maré, porque a gente tem navios que são muito altos. E se passar um navio muito com o calado, né, que é o tamanho do casco do navio, se ele tiver muito, se ele for passar ali no limite, né, a gente vai precisar usar a maré também para ajudar ele a poder entrar no canal do porto, entrar e sair. Tá? Tá, Marcos, eu já vou falar também mais para frente eu já falo das coletas para você também.
vamos tentar entender a maré, eu vou tentar ser didático aqui. A maré, ela funciona como uma onda gigante, né? O que vai variar para a gente é o tempo que ela leva para subir e descer. Se a gente está na praia e a gente fica ali só sentado ali, né? Tomando um solzinho, olhando para o mar, ouvindo ali o som. Quando a onda vem, ela vem, né? Espraia e depois aquela retorna, né? E a maré, se a gente for pensar, a maré é a mesma coisa, só que ela leva muito mais tempo para subir e depois para voltar, né? Então, a gente vai ver aqui como que a maré vai funcionar também ao redor do mundo. Então, a gente tem uma variação de maré que ela é a influência da Lua, né? O que influencia nessa maré? É a Lua, basicamente. Como? A gente tem um esqueminha aqui que vai ter a Terra aqui e a Lua. A Lua é a gravidade da Lua que atrai a água, né? Então, ela vai atrair, ela atrai a Terra em si, mas como elas estão num equilíbrio, então a Terra não vai ficar mais próxima da Lua, né? Porque ela é maior, ia ser o contrário, né? A Lua ia vir para cima da Terra. Mas aí, como elas estão girando, elas conseguem ficar em equilíbrio e se manter distante, né? Como se você estivesse dando a mão para alguém e girando loucamente, assim, rápido, vocês tendem a se é, irem para trás, né? A força centrífuga que age ali. No caso aqui, eles estão girando, mas a gravidade da Lua e da Terra, né? A gravidade da Lua passando ao redor da Terra aqui, ela vai puxar a água, vamos dizer assim, né? Ela atrai a água do oceano e ela vai causar essa deformidade aqui. Aqui está exagerado, né? É só para fim da gente entender. Mas, então é como se fosse bem exagerado. A Lua, quando passa aqui, ela vai puxando a água, e aí a água que está cobrindo a Terra, assim, ela vai dar uma deformadinha. E aí, conforme a Lua aqui, ó, vamos prestar atenção da esquerda aqui primeiro, tá? Então, conforme a Lua vai passando aqui, ó, ela vai puxando. Então, onde está a maior parte aqui, ó, dessa parte oval, é onde está mais próximo da Lua. Então, conforme a Lua vai dando a volta na Terra, né, que ela vai levar mais ou menos dá 28 dias, né, para dar a volta na Terra aqui, e a Terra está girando também. Então, na verdade, quando a Terra está girando e a Lua está parada aqui, ela está puxando a água só para um lado, né? Então é a Terra que está girando. E aí, essa água que está puxando aqui do lado, a gente continua passando. Então ela é como se fosse uma onda gigante que faz, sobe a maré, e depois quando a gente vai para o outro lado da Terra, né, que está girando, vai ficando mais distante aqui, né, da Lua, aí essa volta a baixar, né, como se fosse aqui na parte de cima aqui, ó, né, a Terra está girando para cá e a Lua passando para cá. Então forma meio que uma onda, como se fosse uma onda gigante a maré. E essa onda gigante aqui no Brasil, ela é semidiurna, então ela vai 2 vezes ao dia. Então a gente tem 2 marés altas e 2 marés baixas em 24 horas, né? O que a gente chama de semidiurna. Tem a maré diurna, que aí é só uma alta e uma baixa em 24 horas. E tem a maré mista, que aí é uma alta e uma baixa semidiurna mista, né? Que ela é diferente, elas não têm a mesma altura. Então, uma vai ser um pouquinho mais alta que a outra. Então, tem 2 altas, mas uma é mais alta do que a outra e uma mais baixa que a outra também. Aqui do lado está mostrando também, ó, a Terra girando, né? E a Lua está paradinha aqui. Só que nesse aqui não ficou aquela parte rosa aqui mostrando como se fosse o mar. Então, ele estaria mais para esse lado aqui, ó, puxando em direção à Lua, né? E conforme, ó, nesse ponto fixo onde está esse bastãozinho azul aqui, vai passando, ó, quando ele está de frente com a Lua, fica a maré alta. Quando ele está perpendicular à Lua, fica a maré baixa. E ficou de frente com a Lua de novo, ficou maré alta de novo. Então a gente vai ter 2 marés altas, 2 marés baixas no Brasil, né? Ao longo de um dia. Se a gente vai para lugares mais afastados, né, indo para altas latitudes, é diferente. E no Equador também. Bom, além da gente ter a Lua que vai fazendo essa maré puxar, né, ao longo do dia, vai fazendo o controle da maré, ao longo do ano, a gente vai ter influência do Sol também. Então é meio que uma queda de braço ali, né, um cabo de força. Geralmente a Lua está puxando muito mais a água, né, essa deformação do oceano, do que o Sol. Porque o Sol está sempre parado ali em relação à Terra, porque a Terra está girando ao redor do Sol. Então,
Aqui, se a gente vê essa partezinha da deformidade aqui, que está em amarelo, né? Ela está sempre parada em relação ao Sol. Então, quando ela combina junto com a da Lua, aí a gente tem uma maré muito maior, né? Porque aí os dois estão puxando para o mesmo lado, então deforma ainda mais. E se eles estão puxando em lados opostos, aí tem uma contribuição do Sol puxando aqui, que volta ela um pouquinho, né? E não deixa a Lua puxar tanto. Então a gente tem, quando os dois puxam para o mesmo lado ou para lados opostos, né, aumentando a deformidade, a gente tem a que a gente chama de maré de cisígia, ou maré viva. E quando eles puxam para lados opostos aqui, né, perpendiculares, a gente tem uma maré um pouco menor, né, uma variação menor, que a gente chama de maré de quadratura ou maré morta. Né? Então, no inglês, a gente chama de spring tide ou nip tide. O nip tide é essa maré morta ou maré de quadratura, e o spring tide, que é a maré de cisígia ou maré viva. Eu só coloquei esses termos porque, se vocês forem procurar mais para frente, mais material, vocês podem se deparar com esse tipo de termo, e a tradução não é ao pé da letra, né? Seria uma maré de primavera. Bom, aqui é só um gráfico mostrando justamente isso. Então, a gente vai ter aqui, né, aqui é a altura da maré ao longo do tempo, né? Então, aqui a gente tem o tempo e aqui a gente tem a maré. Nessas marés de cisígia, que elas são maiores, a diferença entre a menor e a maior, perdão, ela é maior, então aqui a gente tem uma variação de maré de 6 metros, né, vai aqui do 0 até o 6, durante a lua cheia e a lua nova. Esse pico aqui e esse daqui, eles estão mais distantes um do outro. Quando eu estou na quadratura, né, que aqui é uma crescente e uma minguante, a distância entre esses dois picos aqui, ela é menor. Então, é o que a gente chama aqui, ó, essas marés mortas e a maré viva, né, a de cisígia, que é de lua nova ou de lua cheia. E elas têm um período aqui, ó, de 28 dias. Então, uma vez por semana a gente tem troca de lua. E uma vez por semana a gente vai ter, a cada 2 semanas a gente tem uma maré viva ou uma maré morta. Sempre intercalado, uma maré viva e uma maré morta. Uma maré viva e uma maré morta, porque aí a gente está girando ali e tem aquela influência do Sol de um lado e da Lua do outro. Né? E a Lua, para dar a volta completa aqui, ela vai levar 28 dias. Bom, isso às vezes acaba ficando um pouquinho abstrato, mas a gente tem as tábuas de maré, que elas ajudam a gente a ver quando que a maré vai subir ou vai descer. Então, nessa tábua de maré, por acaso aqui do Porto do Forno, de Arraial do Cabo, né, feita lá pelo IAPM, então a gente hoje, aqui, né, dia 19 de outubro, né, daqui a pouco aqui, às 10h43, vai ser o pico da maré baixa. E a gente está dentro de uma maré de cisígia, né, porque a lua nova agora, a gente estaria por aqui, assim, né, vamos dizer. E daqui a pouco aqui a gente vai estar chegando nesse pico mais baixo, né? Quase 11 da noite. Agora a gente está um pouquinho mais alto aqui, deve estar aí com uns 50 centímetros aí de maré exposta ali, né? Fora da água. Tá, vamos voltar naquelas dúvidas rapidinho aqui. Bom, a Lara, espero ter respondido o que influenciou nessa variação de maré. A influência da ressurgência nos costões rochosos. Basicamente, onde tem água mais fria, ele vai selecionar organismos diferentes de organismos onde tem água menos fria, né? Então, a gente também tem gente que gosta de clima mais quente, clima mais frio. E os organismos não têm também tem essa preferência, né? Esse limite fisiológico. Então, alguns deles conseguem crescer e se reproduzir numa temperatura que pode ser muito fria ou muito quente para outros, né? Então, esses limites de cada espécie é o que vai determinar onde eles vão poder ocorrer. E aí, os organismos que estão nessa parte de ressurgência do costão, onde a água é muito mais fria, a gente vai explicar melhor o que é ressurgência mais para frente, mas é que ali na região de Arraial do Cabo a gente tem uma água fria que vem do fundo, então deixa ali a água que normalmente é 22 graus, ela pode chegar a 15 graus. Então é muito frio. Então quem já foi lá, botou o pé na Praia Grande, viu que dói até o osso. Então fria a água. E isso também tem um efeito nos organismos. Marco Robson perguntou: como se resolve coleta de materiais e medições quando se compara por um período de tempo as zonas do mesolitoral, quando acontece uma ressaca muito longa e violenta? Qual é o ajuste? Bom,
Eu vou mostrar um exemplo para vocês do que aconteceu lá em Arraial, nessa última ressaca aí também, que a gente observou no Costão. Mas a gente, dependendo do seu estudo, você vai ter que descartar, né, vamos dizer assim, após, porque você teve um evento muito agressivo, vamos dizer assim, um estresse muito alto sobre os organismos, que aí pode ter matado uma grande quantidade de organismos, pode até ter retirado todos ali, ou soterrado. Então, as ressacas, elas também são periódicas e elas podem até influenciar, né? Então, organismos que vivem em áreas onde tem ressaca, que são essas frentes frias, principalmente nessa região subtropical onde a gente vive, né? Daqui do sul do Rio até Santa Catarina, esses costões eles sofrem com frentes frias. Então, a gente tem que adaptar a metodologia a se o objetivo for ver o efeito dessas ressacas, é analisar antes e depois da ressaca, né? E se não for, aí a gente vai ter que eventualmente descartar esse dado. A localização da região influi muito nas marés, tipo Maranhão e São Paulo? Sim. Sim. Quanto mais a gente vai para o Nordeste, né, para o norte do Brasil, que a gente fala que é diminuir a latitude. Então, a nossa latitude aqui é mais ou menos 22, né? 21, 22, no Rio de Janeiro. Se a gente vai lá para o Maranhão, que está quase na latitude zero, quase no Equador, né? Aquela deformidade do mar, quando a Lua está puxando, ela é maior próxima do Equador. Então acumula mais água lá. E é por isso que essa variação da maré é maior próxima do Equador. Mas tem alguns lugares, como por exemplo lá no Canadá, o Bay of Fundy, que é aquela que eu falei que dá 16 metros, ela já é numa latitude grande. Mas aí tem a ver com toda a conformação de uma baía que ela forma, né? Então não é só... então vários fatores locais eles influenciam também na amplitude da maré, mas a latitude também influencia bastante. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Então, vou dar prosseguimento aqui só para a gente conseguir falar 10 minutinhos no final lá, se tiver alguma dúvida, tá? Bom, a vida no Entre Marés não é fácil, né? Para quem mora ali, os organismos que habitam Entre Marés, não é fácil viver à beira-mar ali para eles. Por quê? Primeiro que eles estão sujeitos a essa subida e descida da maré todo dia, 2 vezes por dia. Então, hora tá seco, hora tá cheio de... tá submergido, né? Hora tá dentro da água, hora tá fora d'água. Então, para os organismos que precisam dessa água, eles vão perder muita água e isso é complicado. Para os organismos que não estão acostumados ou têm uma tolerância baixa à submersão, então para eles o tempo que conta de estresse é quando eles estão submersos, tá? E isso afeta principalmente trocas gasosas. O que é isso? É respirar. Então, quem está acostumado a respirar embaixo d'água prefere quando tem água. Quando não tiver água, ele tem que dar um jeito de respirar ou não respirar. Ou, geralmente, eles acumulam água em alguma estrutura, né? Por exemplo, a craca, ela se fecha ali com um pouquinho de água e aí ela consegue manter a água nas brânquias ali, ela não vai morrer asfixiada, né? Sem oxigênio. As temperaturas. Então, quando a água está ali cobrindo tudo, fica mais ameno, porque a água demora mais para perder calor ou ganhar calor. Então, a gente vê, quando a gente entra na água, ficar muito tempo ali, começa a ficar com frio até, mesmo que a água não esteja muito fria. Então, quando essa água sobe, né, a maré sobe, os organismos ficam numa temperatura mais constante. Quando ela baixa, ali tem vento, tem sol, tudo atuando direto na rocha, que geralmente é escura, acumula mais ar, mais calor, né? Então, eles têm uma variação de temperatura muito grande. Salinidade também, porque a água vai embora, né? A pouca água que ficou ali, ela evapora e o sal fica, né? O sal não evapora. Então, vai aumentar a salinidade para esses organismos que vivem ali, principalmente em poças de maré, como aqui, né? Essa Fernando de Noronha, a Ponta das Caracas, que é uma área que tem um platô bem grande, assim, de costão, então forma umas poças de maré grande. E aquela água fica na poça de maré, ela esquenta mais rápido, ela fica mais salina. Então os organismos têm que estar acostumados a esse tipo de condição para sobreviver. E luz também. Como vocês vão ver no infralitoral, essa limitação de luz é muito importante. No mesolitoral, ela é muito mais importante o excesso de luz. Né? Então, porque a gente tem UV, tem a própria infravermelho, né? Vai esquentar demais. Então, esse é um outro desafio para quem vive ali na zona de entre marés.
E geralmente esses organismos são sésseis, eles não conseguem, se as condições estiverem ruins, eles não conseguem simplesmente mudar de lugar. Eles estão presos às rochas, né? Eles não conseguem ali, eles têm que tolerar aquela condição. E é por isso que a gente acaba tendo a distribuição deles em zonas. Então, quem aguenta ficar mais fora d'água consegue viver nessa região que é mais exposta, né? Mais próxima ao infralitoral. E os organismos que toleram menos tempo fora d'água, eles vão estar bem na parte final do mesolitoral, no mesolitoral inferior, porque eles ainda vão ter uma ação de ondinhas ali molhando eles de vez em quando, tá? Então, esses organismos sésseis, eles vão sofrer ainda mais, é uma vida sofrida para quem mora no Entre Marés, porque eles disputam espaço. Então, o espaço é limitado, tem só uma superfície ali, onde todo mundo vai tentar crescer e depois se reproduzir. E para isso eles precisam ter acesso a alimento, e isso tudo é limitado pelo espaço, né? É igual nas cidades, assim, as cidades geralmente começam planas, então as pessoas depois começam a crescer, morar cada vez mais gente próxima uma da outra, aí os bairros vão crescendo e aí não tem mais como construir casa uma do lado da outra, e eles começam a construir prédios, né? Então, esse é mais ou menos uma analogia de como forma um recife embaixo d'água, mas no costão, eles também começam a crescer um pouquinho em altura, mas não consegue crescer muito porque sempre tem onda quebrando em cima e vai, se tiver uma estrutura muito alta para cima, ela vai receber muito mais impacto das ondas. E além disso, a gente tem a predação, que ela vem tanto por quem está fora da água, né, do ambiente terrestre para o ambiente exposto ali do entre marés, como quando a maré sobe, tem predação de quem estava embaixo da água. Então, quem está no entre marés, ele está sofrendo pressão tanto da parte terrestre quanto da parte aquática, 2 vezes ao dia aqui no caso do Sudeste. Bom, então só detalhando um pouquinho mais desses limitantes, então a gente tem a luminosidade, um dos problemas do excesso de luminosidade é principalmente por causa do ultravioleta, do UV. Então, as algas que vivem ali fora d'água, o ultravioleta ele é absorvido quando ele entra na água. Então, os organismos que estão abaixo d'água, quanto mais fundo você vai, menos vai ter ultravioleta, né? Ele é um dos últimos comprimentos ali que some, mas ele vai sendo perdido um pouquinho na coluna d'água. E os organismos que estão fora, eles estão igual a gente aqui, expostos a níveis extremos de ultravioleta, e o ultravioleta ele tem uma série de problemas, ele causa danos nas células, né? Então essas algas elas têm que ter proteções e esses outros organismos eles têm que ter alguma proteção e geralmente algum pigmento, alguma coloração que dá para eles se protegerem dessa radiação UV, né? As algas elas precisam de luz para poder crescer, mas ao mesmo tempo elas não conseguem ficar muito tempo fora d'água. Então geralmente elas vão ficar na parte mais baixa ali do mesolitoral inferior, já ali na franja do infralitoral. Outra coisa também importante é o fotoperíodo delas ali, porque o costão está sempre ali, os organismos não têm como se adaptar, né, a mudar a posição deles para conseguir mais ou menos luz, e dependendo da latitude, então eles vão ser afetados por ter um período maior de dia, menor, né? E isso é muito importante para quem é fotossintetizante. É por isso que nos costões rochosos a gente não tem muitos, um dos fatores, né, que não deixa ter muitos organismos fotossintetizantes nos costões. Próximo ponto aqui é a temperatura, que está diretamente ligada à luminosidade, né? Então, quanto mais sol a gente tiver ali direto, mais esquenta aquela superfície, né? A gente tem a luz visível, a luz UV e a luz infravermelho na luz branca, né? E essa luz infravermelha é a que traz calor para a gente. Então, quanto mais exposto ali, mais calor vai acumular na rocha e o organismo que está ali, ele vai sentir aquele calor todo. E na rocha, geralmente, a gente vai ter pelo menos 10 a 20 graus de temperatura a mais do que no ar, porque a rocha acumula calor. Então o organismo está ali, parado, ele não consegue se mexer, ele está recebendo toda essa radiação na cabeça ali. Então eles têm que ter mecanismos para lidar com essa temperatura, e quanto mais quente, mais água se perde. E eles vão precisar de água, por isso que eles estão ali no entre marés, eles estão entre a terra e o mar, eles ainda precisam de água para sobreviver, né?
Uma coisa que a gente nunca pensa é que a gente vive num país tropical aqui, mas o congelamento é um fator também muito importante para esses organismos que estão ali expostos, né? Aqui não vai nevar no costão, mas se a gente for para latitudes mais altas, né, lá no sul da Argentina, lá na Patagônia, tem os costões onde neva, ou lá na América do Norte, né, no Canadá, no Alasca. Então tem costões onde neva, então o congelamento é um problema também para esses organismos. Esses organismos do entre marés, eles vivem nos extremos de temperatura, de salinidade, de exposição a ondas. Aqui, a gente está vendo aqui a Praia do Rancho, em Paraty, e a Serra do Mar está bem ao fundo, né? Nessa foto dá para ver aqui uma água bem turva. Essa água, por acaso, aqui, ela está turva por causa de ação de ondas. Mas ali também é uma área onde existem vários riozinhos que chegam na, na beira-mar e muitas vezes escorrem ali água da própria mata e desce pela rocha. E a maioria dos organismos que vivem ali no costão rochoso, eles são marinhos. Não estão acostumados com uma salinidade muito baixa. Então, alguns locais, né, dessa região, elas acabam tendo uma fauna de costão diferente, porque eles vão ter mais ostras, né, alguns tipos de mexilhão que eles toleram uma salinidade mais baixa, né, porque desce uma água doce que vai diminuir a salinidade aí pelo costão. E o contrário também existe, no lugar que não tem aporte de água, fica muito salgado, porque a água evapora e o sal fica, principalmente em poças de maré. Aqui a gente vai ter um outro fator que é extremamente importante para esses organismos, que é o hidrodinamismo. Nada mais do que o batimento de ondas. Então está o tempo todo, né? Se a gente vai à praia, a gente vê que a onda não para. Então o tempo todo onda vindo, onda vindo, onda vindo, e bate, recua. E para quem vive na rocha, isso é o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas. Então eles têm que estar acostumados, né? Tem que ter mecanismos para lidar com essa exposição, com esse alto hidrodinamismo. E os costões, a gente vai ter costões muito diferentes se eles são muito expostos a ondas ou se eles são abrigados. E uma outra coisa que influencia também é se ele vai ser mais inclinado ou menos inclinado. Por quê? O menos inclinado, a água espraia, né? A onda espraia e não quebra direto. Se eu tenho um bem inclinado, a onda quebra aqui e bate com muito mais força. E os costões eles podem ser tanto contínuos como cheios de rochas, e isso a gente chama de complexidade estrutural, com muita rocha, muita fenda, buraco e tal. E isso é importante para os organismos terem lugar para crescer ou se esconder para fugir, por exemplo, de temperaturas muito altas e etc. Tá? Aqui um exemplo do hidrodinamismo, aqui é Arraial do Cabo, né? A ilha de Cabo Frio, e o vento predominante aqui no ano todo é nordeste e leste, vindo ou desse quadrante ou desse, que eles ficam mudando. E aqui a gente vai dar um zoom e vai ver o que isso quer dizer, né? Voltando aqui, ó, eu estou dando um zoom aqui, ó, na Ilha dos Porcos. Então o vento vindo desse lado aqui, a gente vai ter aqui na ilha, né, onde bate aqui o nordeste e o leste, a gente tem aqui, ó, muito mais espuminha desse lado aqui, né? E aqui vai diminuindo a quantidade de espuma e do lado oposto não tem espuma. E aqui a gente consegue até ver as ondas aqui, ó, né, os arcos de onda, que a onda vem, ela reflete no costão e passa aqui. E desse lado aqui a gente não vê nada, ó. É bem calminho desse lado. Então os organismos que vão estar aqui, eles estão recebendo muito maior ação de onda do que quem está do lado de cá, né? Na média ao longo do ano, porque o vento bate muito mais daquele lado lá. Então onda geralmente é associada a vento, né? A onda é formada pelo vento soprando lá no oceano e ela vem acumulando e vai arrebentar na praia ou nos costões. Então aqui é um exemplo de um costão que é bem exposto ao mar, né? Como se fosse esse aí do, da Ilha dos Porcos em Arraial do Cabo, que é ali na Praia da Vila, em Saquarema, que eu já mostrei lá anteriormente. Aqui é só uma outra visão panorâmica, né? Então, esse daqui é o pessoal que estava fazendo um trabalho lá comigo, né, nesses costões. Então, aqui tem um rapaz fazendo amostragem também. Então, aqui a gente vê ó, bastante espuma, né, formada aqui dos dois lados aqui do costão, porque as ondas entram aqui e batem direto no costão. Eles têm mais ou menos a mesma inclinação, né? Esse aqui do Indaiá, em Bertioga, lá em São Paulo, que é um costão bem abrigado, ó, nada de espuminha. E a gente consegue ver a diferença nos organismos. Então, esse organismo aqui, esse costão mais exposto, né, Saquarema, ele tem uma faixa de cracas
né? Nessa parte aqui, ó, dá para ver bem aqui onde tem as algas aqui. Essas cracas aqui que estão recebendo aqui bastante ação de ondas, elas conseguem suportar essas cracas aqui. Enquanto que nessa área abrigada, as cracas não conseguem ganhar das ostras, por exemplo, né? Tem bastante ostra nessa região. Então, porque a ostra ela não ela não tem, ela é muito mais complexa, ela não consegue muita, desculpa, ela não vai conseguir suportar muita ação de ondas como uma craca, que é uma piramidezinha e consegue dissipar bastante a ação de ondas, né? E fica bem grudadinha. Então, só esse hidrodinamismo ele muda bastante coisa. Então, aqui, dando um exemplo, né, lá da pergunta que fizeram lá atrás, o que fazer se tiver uma ressaca, esse daqui foi agora em agosto de 2020. Esse é um costão que a gente vinha monitorando ali da Prainha do Atalaia, né, em Arraial. Eu vinha monitorando ele desde 2017. E nesse ano teve uma ressaca muito forte ali em Arraial e a faixa de areia cobriu todo o costão, né? Então a gente acabou ficando sem o costão ali, mas eu vou continuar o monitoramento para ver quanto tempo esses organismos vão levar para se recuperar, né? Aqui é o último conjunto de fatores que a gente tem para influenciar, que além da exposição, a gente ainda vai ter a complexidade estrutural, que é esse monte de rocha, o amontoado, fenda nas rochas, que vai funcionar como área, né? Porque se eu tenho uma parte plana, os organismos só vão conseguir ficar aqui em cima. Se eu faço isso, aí eu já tenho várias superfícies diferentes onde eles vão conseguir, né, ficar, por exemplo, aqui nessas rochas aqui mais redondas. Então eu fiz aqui um gráfico, né, para a gente ver aqui dois extremos. Então a gente tem aqui, ó, aqui uma variação de inclinação do costão e aqui na horizontal a gente tem uma variação de complexidade, tá? Que eu estou chamando de rugosidade aqui. Que quanto mais rugoso, né, mais complexo é do que o que é menos rugoso. Então aqui a gente está vendo aqui na Praia do Coqueiro em Paraty, que são os costões bem pouco inclinados, e também a Praia dos Pescadores em Itanhaém, que é pouco inclinado, só que é muito mais complexo, tem rochas, amontoados de rochas. Então eles vão ter organismos diferentes, porque a onda também dissipa diferente nesse tipo de costão. E aqui em cima a gente tem os outros extremos. Eu tenho um costão que é pouco complexo, mas é bem inclinado, aqui em Itarituba, em Paraty, né? Então a gente já consegue até ver essa zonação aqui, ó, bem marcadinha, né? E eu tenho a Praia Alta também, em Paraty, pra vocês verem que essa formação aqui tem a ver totalmente com a geologia, né? Que essas praias tem poucos quilômetros entre elas e elas são completamente diferentes. Tá? Então a gente tem uma bem complexa aqui, cheia de rochas e também é bem inclinada. Tudo isso vai afetar os organismos, né? Onde eles vão conseguir assentar quando eles saem de igual larva, né? Eles saem do plâncton, eles vão conseguir as condições ideais para eles poderem partir para a vida adulta e se reproduzir também. Tá? Então a gente tem, além do hidrodinamismo, temperatura, salinidade, tudo isso ainda tem a complexidade estrutural que vai ajudar a moldar como esses organismos vão se desenvolver ali. Vamos às dúvidas aqui. José Siqueira. Pude observar na ilha um montão de trigo no litoral norte de São Paulo, ali perto de Alcatrazes, rochas calcárias, com pouca vida, quase nada de cracas. Isso ali depende. Essas rochas vivas, né, a alga calcária, ela vai ficar muito mais na parte de baixo ali, né? Bem na parte das algas mesmo, né? Na parte quase do infralitoral. A craca vai ficar um pouquinho mais para cima. Às vezes, quando não tem craca, pode ser um efeito também de organismos que são herbívoros ali, que raspam. Então, quando chega a larvinha da craca, eles raspam. Ou uma coisa que a gente vai falar bem por cima aqui, que é o biofilme. Então, o biofilme é uma camadinha ali de bactérias, cianobactérias, microalgas que cresce. É a primeira coisa que cresce em cima da pedra, né? Quando você coloca qualquer coisa no mar e deixa lá, ou se você perdeu alguma coisa, ou achou alguma coisa no mar, você pega, ela vai ter um limozinho, né? Em algumas horas forma já esse biofilme. E o biofilme, ele é o que facilita a larvinha achar a rocha e conseguir colonizar ali. E se o biofilme é diferente, às vezes a craca não vai conseguir assentar ali, né? Mas se o costão é muito inclinado também, às vezes a ação de predadores aqui quando a maré sobe,
eles conseguem raspar aqui e não vai conseguir assentar craca, principalmente ouriço, né? Então, nessa região onde tem essas algas calcárias que você falou, pode ter muito ouriço. Então, os ouriços vão raspar ali e não vão deixar a craca assentar também. Então, tem uma série de fatores que vai influenciar. Não posso dizer categoricamente o porquê que não tem craca lá. Mas eu andei os costões ali, são uma experiência trabalhando, né? Desde o norte do Rio até o sul de São Paulo, e a gente vê coisas completamente diferentes, apesar dos livros falarem que é tudo igual, a zonação é tudo igual, mas é completamente diferente dependendo de onde a gente vai. Gastrópodes, a maior diversidade de conchas associadas com costões expostos ou abrigados. Tá, gastrópodes. Os gastrópodes, geralmente, eles vão estar nessa faixa do infralitoral, né? Ou do infralitoral, ou bem do mesolitoral inferior. Por quê? O gastrópode são aquelas lesminhas, né? Para quem não sabe. Então, e elas não vão conseguir se prender muito bem à rocha. Então, geralmente, eles vão ter uma atividade maior onde tem menos ação de ondas. Mas se tiver um costão muito complexo, eles conseguem se esconder um pouquinho e quando o mar está calmo, eles saem para comer. Mas do que eu pesquisei aqui, a gente não tem muitos, tá? Não tem muitas espécies de gastrópodes, mas eu não sei te dizer exatamente se um costão mais exposto vai ter mais gastrópodes. Geralmente não, né? Quanto maior a condição, né? Quanto mais extrema a condição, aí mais difícil fica para algumas espécies conseguirem se estabelecer ali. Então, geralmente, quando a gente tem muita exposição de onda, a gente vai ter poucas espécies que conseguem viver ali, né? De gastrópode que a gente tem ali, que na verdade a gente tem as lapas, elas não são gastrópodes. Agora eu me peguei na taxonomia, porque a gente tem uma espécie, eu vou mostrar mais lá para vocês, são as lapas ou chapéu chinês, né? Que a gente só tem uma espécie aqui praticamente que domina, né, no litoral. A gente tem 3 espécies, mas uma domina, que é a lótia ou colisela, antigamente chamava de colisela. Tem colisela e fissurela, mas a lótia é a que domina. Então a gente tem poucas espécies, a diversidade é bem baixa, né, nesse entre marés. Eu vou mostrar mais para frente para vocês, porque as condições são muito difíceis. Então poucas espécies conseguem ficar ali. Então, na região mais para baixo, ele tem condições mais amenas, vão ter mais espécies. Então, regra geral, vai ter gastrópodes mais na parte de baixo, mas eu diria que nos costões semi-expostos, nem muito no obrigado, nem muito no exposto. Curso do Sebmar, Jaqueline, deu para ver muita influência de fendas e poças de maré na distribuição do organismo. Quando tem poça de maré, a gente tem mais abrigo, né, para esses organismos, então acumula ali alguns organismos nas poças. Eu vou ter que dar uma corrida aqui, porque a gente vai chegar às 9. A gente tem um banco de dados do Costão, tem diversos bancos de dados internacionais também. Manda um inbox aí que a gente passa mais detalhes desses bancos de dados de monitoramento de Costão. Metodologia de rugosidade, a gente usa geralmente a correntinha, né? Passa uma correntinha, depois estica ela e vê a diferença do contorno com ela esticada. Então, quanto maior o contorno, mais complexo é esse costão, mas tem diversos métodos, tá? Vamos voltar rapidinho aqui para a gente ver a biodiversidade dos costões. Vou tentar correr com vocês aqui, mas falando tudo certinho. Então, vamos começar pelo mesolitoral superior, que é a área lá de cima, onde tem menos influência, né, da maré. Fica mais tempo exposta. A gente vai ter geralmente uma craca pequenininha, chama Quitámolos bicinuatus. Ela vai dominar essa região e junto com ela a gente tem um caracolzinho pequenininho, que é a litorina, ou equinolitorina lineonata, que é bem pequenininha, tem assim meio centímetro no máximo, né? E um outro personagem comum aí que são as baratinhas de praia, que é a ligia exótica, que correm lá, elas não são baratas, elas são isótopos, ela é igual um tatuzinho de jardim, né? Não tem nada a ver com barata. Tem muito mais perna que barata aqui, ó. Elas vão ter 10 pernas, né? A barata só vai ter 6. Então, elas são bem diferentes, são primas bem distantes. Não precisa ficar com medo, né? Ela só chama baratinha, mas ela não é uma barata, tá? Então, esses são os organismos móveis que eles estão ali, eles conseguem fugir um pouquinho dessas condições, entram nas fendas para se abrigar e etc. Aqui no mesolitoral inferior, um pouquinho para baixo dessa zona de cracas quitámolas, a gente vai ter um mexilhãozinho pequenininho que chama Mytilástea. Não é o mesmo que a gente come grande, aquele, né, ensopado, gostoso. Não é o mesmo, eles são próximos, mas não é o mesmo. E ali de fauna móvel, junto com
tapete de mexilhões que a gente vê aqui, ó, né, que é uma faixa clarinha de craca, uma faixa escura de mexilhão, outra faixa clarinha de craca de novo. Né? Então, nessa faixa escura aqui de mexilhão, a gente vai ter um pouquinho mais de espécies, né? Porque é uma área que pega um pouquinho mais de água, né? Menos exposta. Então, a gente vai ter essas lapas, né, que são herbívoros, que raspam, vai ter caranguejinho também, o Pachygrapsus traversus, que é um caranguejinho verde, e a baratinha que ela vai transitar entre todos. Indo mais para baixo, a gente entra nessa zona da outra craca, que é um pouco maior, que é a tetráclita. Então, essa craca, ela aguenta menos área exposta, né? Então, ela tem que ficar mais próxima da água. E aí a gente começa a chegar a uma diversidade bem maior quando está mais próxima da água, com algas vermelhas, algas pardas, né? Algas marrons, algas verdes. Essa daqui é a alface do mar. E também vou ter anêmonas e esse aqui que é o mexilhão que a gente come, mexilhão perna-perna, né? O mexilhão marrom fica maior e já é comestível, ele fica um pouquinho mais para baixo. E aí a gente tem entre os móveis, a gente começa a ter uma diversidade maior, vai ter ouriços, vão ter caranguejos, né? Esse caranguejo da pedra aqui, Arifegonagra, que é grandão. Aquele caranguejinho verde ele também aparece lá para baixo, as lapas, né? O chapeuzinho chinês. E a gente tem a Stramonita brasiliense, que é o maior gastrópode que a gente acha lá, que ele come craca e come esses outros gastrópodes também. A gente tem aqui o Sympaticum chiodella também, que é um molusco, né? Vai ser um gastrópode que não tem concha. A gente tem também, dentro da poça de maré, a gente vai ter peixes, porque aí consegue ter água. O peixe não vai conseguir viver muito fora d'água. Tem algumas espécies que vivem, né, entre marés, né? Mas essas daqui, elas são exclusivas debaixo d'água, ela não é anfíbia, né? Não vai conseguir ter um período, mesmo que seja pequeno, fora da água. Então elas ficam se abrigando dentro dessas poças de maré e elas têm que lidar com essas variações de temperatura. Então aqui eu mostrei para vocês, embora bem rapidamente, me perdoem, essa variação de diversidade, que a gente vai ter muito menos espécies aqui, quanto mais fora da água a gente está, né? Então aqui a gente só tinha uma espéciezinha de craca e uma de gastrópode, a gente vai descendo e vai aumentando o número de espécies aqui, né? Porque vai aumentando o tempo que tem água sobre aqui. Então vai ter uma condição menor de desidratação, o calor vai ser menor, então tem mais abrigo, tudo isso vai influenciar na quantidade de espécies que vão poder ocorrer ali. Elas têm diversas adaptações, então, por exemplo, para hidrodinamismo, você tem que ou você aguenta ou você sai dali, né? Basicamente, quando você tem alguma condição ruim. Então, eles desenvolveram diversas adaptações de buscar abrigo para fugir desse hidrodinamismo muito alto, ou também aguentar ali, tendo uma adesão grande, tendo um fechamento muito forte, ou tendo alguma estrutura que faça eles se aderirem à rocha. Contra a temperatura também, ou você tolera muita perda de água, ou você arruma um jeito de aguardar essa aguinha, né? Então, se fechando muito bem também, como algumas cracas e moluscos, ou os caranguejos que vão buscar refúgios nas fendas, onde não vai ter uma temperatura tão alta. A alimentação também, a gente vai ter as algas que vão produzir, né? São fotossintetizantes. Aí a gente tem os organismos que comem as algas, que vão raspar, geralmente aqui é uma rádula, né? Que é uma língua com dentes, que esses organismos têm, esses gastrópodes, para poder raspar as algas que estão na rocha. A gente também tem os filtradores, igual a craca e o mexilhão. Então eles comem o plâncton que vem na água. Então eles estão presos ali, não conseguem ir atrás do alimento, então eles têm que filtrar o que está na água. E a gente tem, por último, aqui quem se alimenta desses organismos. E isso a gente tem a dinâmica, igual eu falei para vocês, quando a maré está alta, tem os organismos que vêm dentro da água se alimentar na faixa do entre marés, e os que não se alimentam se escondem, e quando a gente vai para a maré baixa aqui, a gente tem o acesso de outros que vêm, né? Inclusive aves e organismos terrestres ali, que vão se alimentar desses organismos no entre marés, né? Que vão predar eles, e quem consegue se esconde aqui, né? Igual o caranguejinho aqui, é o chapéu chinês em azul. Bom, então isso daqui é uma teia trófica simplificada, mostrando que a gente tem desde o produtor lá da alguinha, que ela vai ser alimento para outras espécies, e as espécies que comem essas intermediárias aqui, os predadores, inclusive o homem, né? Que se alimenta de diversos organismos ali. Esses alimentos, eles são os serviços ecossistêmicos, como a Juliana já falou, além de a parte de turismo e bens, né, de construção, de proteção da costa e etc. Infralitoral amanhã para vocês.
E dados de monitoramento da poluição da ecologia do plâncton em poças de maré, Júlia, que eu conheça, não. Tá? Biodiversidade varia sazonalmente? Sim, varia sazonalmente, com a diferença de temperatura, sim. Jéssica, com relação a, sim, inverno e verão, varia principalmente, né? A gente vai ter temperaturas mais altas no verão em relação ao inverno, mas a maré varia também diferente no verão e inverno. Então, durante o verão, à noite, a gente tem as marés mais altas, então eles vão ter um tempo melhor, né? Gente, eu não sei se vai cair a conexão aqui às 9, eu espero que não. Agradeço vocês por terem ficado aqui até o final. Podem encaminhar dúvidas que ficaram pendentes para o nosso e-mail e eu